Vai começar agora com emoção, o programa que toca o coração. Palavra da verdade nessa estação. A partir de agora, na Cultural FM, programa Palavra da Verdade. Direção Elierquim e Roberto Galvão. Essa é mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. No ar, programa Palavra da Verdade. Mesmo quando a estrada parecer deserta, a fé nos guia e a porta está aberta. Na palavra, força pra continuar. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já estamos aqui na 96,3 Rádio Cultural FM Limoeiro, Pernambuco, para mais um programa Palavra da Verdade. Nessa ocasião nós vamos falar sobre perdão. É um tema assim bem sugestivo para os dias atuais. E nós já estamos aqui nos estúdios com os nossos colaboradores, pastor Claudomir, Roberto Barbosa e Elierquim, e vamos abrir o microfone para as saudações dos nossos irmãos colaboradores. Pastor Claudomir. Graça e paz, amados, é uma alegria imensa estar mais uma vez aqui com vocês, podendo tratar das coisas concernentes ao reino de Deus, e hoje de maneira muito especial trataremos sobre o tema graça e perdão, né? Graça e perdão. Amém, glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. E hoje vai ser um grande culto no seu lar. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e a paz. Estamos aqui mais um domingo para, junto com vocês, se louvar e agradecer ao nosso Deus e fazer aqui um altar de louvor e adoração. Amém. Ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Fique conosco. Vamos iniciando o programa, né, aí, e vamos orar, né? Vamos orar? Que todos possam chegar até o altar do Senhor. Esse é um momento de agradecimento, de pedir perdão, de ficar mais íntimo do Senhor, porque não sabemos o dia e nem a hora. E nesse momento, Paizinho querido do meu coração, entregamos este momento em Tuas mãos. Usa-nos para a honra e a glória do Teu nome, porque, Pai querido, sem Ti nada podemos fazer. Faz de cada um de nós instrumentos do Senhor. Amém. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, que diz o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. A palavra do Senhor nesse momento. Amém. Glória a Deus. Eu carregava um peso tão frio,
Correntes invisíveis no vazio, o rancor fazia o tempo parar, mas algo em mim começou a mudar. E ouvi sua voz tão suave, tão clara. Solte as mágoas, deixe a alma se alçar. Perdoar é viver, é renascer, deixar o amor em mim florescer, soltar as dores, sentir a paz, deixar que Deus a vida refaça. Quantas vezes segurei o orgulho como se fosse um escudo de ferro, mas ele cortava meu próprio ser. Era a prisão que eu não queria ver. E senti suas mãos me guiarem, me erguer, filho. Perdoar é aprender a viver. Perdoar é viver, é renascer, deixar o amor em mim florescer, soltar as dores, sentir a paz, deixar que Deus a vida refaça. Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. Estamos voltando com o programa Palavra da Verdade. No dia de hoje nós vamos falar na graça, né? E no perdão. A graça falamos da semana passada, né? No programa anterior. E hoje vamos focar mais no perdão. E o apóstolo Pedro certa vez chegou perto de Jesus falando de perdão, e ele perguntou a Jesus: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Aí Jesus disse: não 7, mas 70 vezes 7. Nós vamos abrir agora o nosso microfone para os nossos colaboradores aqui, né? E vamos falar de perdão. A gente escuta muito por aí, né? Na linguagem popular: perdoar é fácil, difícil é esquecer. Pastor Claudomir. Calvão, você chamou a atenção para um aspecto do ensino de Jesus que é realmente muito profundo, né? Pedro, que era um religioso, até então não tinha ainda passado por uma conversão, ele, entendendo a proposta de Jesus assim, de realmente revolucionar o trato interpessoal, ele arriscou uma quantidade para liberar perdão, né? Senhor, 7 vezes, né? Quer dizer, 7 vezes já é demais, né? Porque 1, 2, 3, 4, até chegar a 7, ele disse: não, Pedro, não 7, mas 70 vezes 7. Meus irmãos, dá 490.
E mesmo assim, Jesus não estava propondo uma sentença matemática. Ele estava dizendo da disposição interior que nós precisamos desenvolver para liberar o perdão. Até porque o perdão não é a necessidade de quem é perdoado, é a necessidade de quem perdoa. Quando nós perdoamos, nós tiramos de dentro de nós aquilo que está nos apodrecendo. Né? Você vê, a pessoa, a partir do não perdão, o indivíduo gera raiva. Aí o apóstolo Paulo vai ensinar dizendo o seguinte: não deixai que se ponha o sol sobre a vossa ira. Porque uma ira que perdura no coração, ela vai gerar mágoa, ressentimento, mágoa, ódio. E aí são todos sentimentos corrosivos que destroem o homem por dentro e levam o homem muitas vezes a maquinar o mal contra aquele que lhe ofendeu. E isso tira de você a possibilidade de viver uma vida saudável. Quando a gente olha alguém que a gente não perdoou, a gente se sente travado em relação àquilo, não quer contato, muda de calçada, quando fala no nome você se arrepia todo, se torna logo todo reticente. Mas é isso que Deus veio para tirar de nós, né? Essa inclinação para não termos uma relação saudável, até porque o exemplo primeiro veio dele. A Bíblia diz que Deus prova seu amor para conosco e que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, não é verdade? E no Pai Nosso ele já diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Roberto? E inclusive essa leitura que foi feita agora é muito forte, para mim é muito forte, porque ele diz assim: se perdoardes aos homens as ofensas, eu também perdoo, e se você não perdoar, eu também não perdoo, disse Jesus. Então assim, quando falou em 70 vezes 7, ele quis dizer sempre ali, né, pastor? Sempre. Uma disposição permanente para liberar o perdão. Sempre. E não... Agora, puxando para a realidade, porque falar assim, né, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Na prática não, na teoria, a gente, mas você tem que perdoar. Mas aí, Galvão, Eliakim, pastor, o seguinte: você às vezes, não, você está perdoado, mas no fundo, você não perdoou. Aí eu perguntaria para ti: se o teu perdão decidisse, olha como isso é forte, se o teu perdão decidisse para onde a pessoa iria, se você não perdoasse, essa pessoa iria para o inferno. Isso aí é uma suposição, estou conjecturando. Você teria este amor de dizer: não, para ele ir para o inferno eu o perdoo. Será que você teria, ou muita gente teria essa predisposição, ou diria assim: não perdoo e pode ir? O que é que você acha, Galvão? Esse evangelho de Jesus Cristo, ele é muito forte, ele é muito providencial, ele tem resposta para tudo. Há quem diga, os teólogos dizem aí, que o perdão é como se fosse uma porta de entrada para chegar na sala para conversar com Deus. Isso é forte também, viu? Se você não libera perdão, aí é muito ruim não liberar perdão, porque você vai dar estresse, dor de cabeça, tanta da coisa. Diz que tem cinco fases, ou 5 problemas que, até de saúde mesmo, mental e tudo, que o perdão, não liberar perdão, ele provoca na sua vida. A grande questão, Galvão, me perdoa a intromissão, mas o grande problema é que nós somos muito extremados nos nossos relacionamentos, não é? Muitas vezes, de onde vem justamente essas dificuldades de relacionamento? Vem justamente do fato de nós irmos de um extremo a outro. Ou nós nos relacionamos de maneira unicutícula com o outro, né? E a Bíblia tem, como você disse, resposta e orientação para tudo. A Bíblia diz que aparte-te da casa do teu irmão, para que ele não se enfade de ti. Ou seja, para ser seu amigo, não tem que estar socado dentro da sua casa 24 horas, tirando a sua privacidade. Porque quando há uma ruptura no relacionamento, eu vou expor a intimidade da sua casa. Até porque eu tenho um padrão de comportamento na minha família e você tem outro padrão na sua família. Para mim, para o meu padrão de comportamento, o seu padrão de comportamento, ele é estranho, é errado. E vice-versa. E quando a gente rompe o relacionamento, via de regra, o indivíduo sai logo expondo a intimidade. Fulano quer ser bonzinho, mas eu via dentro da casa dele, eu sei como era, como ele tratava o filho, como tratava a esposa, como a esposa tratava ele. Quer dizer, você leva essa coisa para o lado da vingança. E isso realmente é algo que a gente tem que evitar. E a Bíblia orienta nesse sentido. Aparte da casa do teu irmão, para que ele não se enfade de ti. E de onde vem essas contendas? Justamente desse aspecto da extremidade, de um lado e de outro. E quando a gente rompe, a gente quer romper de maneira também radical. Não quero mais ver fulano, quando vê quer se matar.
Mas Jesus veio justamente para nos trazer essa compreensão de que nós somos falhos, né? E o perdão de Deus não nos alcança porque nós somos bonzinhos. Ele nos alcança apesar de sermos falhos, né? E ele prova seu amor para conosco, que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu estava lá 41 anos atrás, não queria saber de evangelho, não queria saber de Jesus, mas o perdão dele já foi liberado lá na cruz do Calvário. E entendendo isso, eu preciso canalizar isso também para os meus relacionamentos com as pessoas. Entender que elas também são falhas, como eu sou falho. E liberar esse perdão, que é saúde para mim. E estimular as pessoas também a fazerem o mesmo, para que tenhamos saúde relacional. Pastor, quando a gente quer perdão de Deus, primeiramente temos que perdoar o nosso irmão. Às vezes nós queremos de Deus o perdão, mas a Bíblia diz que a gente primeiro temos que perdoar o nosso irmão. Até porque, como o Galvão falou, quando a gente não libera perdão, nós ficamos numa situação adoecido, né? Se você vai se alimentar, na hora de estar se alimentando, se lembra daquela pessoa, seu desafeto, né? Não se alimenta bem. Se você for viajar, faz uma viagem lá, tá pensando sempre há uma dificuldade. Não dorme bem. Não dorme bem. Eu acho que faz muito bem quando você perdoa. Quando você perdoa. Eu diria que na realidade essa liberação de perdão para quem me ofende é consequência do entendimento que eu tenho do perdão de Deus para comigo. É condicional, mas eu preciso primeiro experimentar esse perdão de Deus. Porque, por isso que é graça. O que é graça é favor imerecido. Eu não fiz nada. É uma anistia que Deus me dá e dá a todos aqueles que estão ao alcance do seu amor, zerando a conta. Porque perdoar não é esquecer. As pessoas pensam, não, fulano perdoou e esqueceu. Não, é lembrar sem mágoa. É você me ofender e eu olhar para você e não ter mais nenhum bloqueio em relação ao relacionamento com você. Agora, muitas vezes, como eu disse, os relacionamentos são extremados. Ou eu me relaciono de uma maneira muito íntima, ou eu quero romper esse relacionamento. Eu tenho que ter equilíbrio. Equilíbrio nos relacionamentos. Esse perdão, pastor, é como se fosse uma via de mão dupla. Eu quero perdoar e você quer receber o perdão. A questão do filho pródigo foi assim, não foi? O pai, quando olhou de longe, viu o filho, foi em direção a ele, e o filho já vinha em direção a ele. Então, quando se encontra, aí acontece, quando os dois querem, um quer perdoar e o outro quer receber o perdão. Que bom aí essa questão aí do filho pródigo. O pai o recebeu, mas ele veio completamente o quê? Arrependido. É muito boa colocação, Galvão, porque assim, você, para pedir perdão, você tem que estar de verdade disposto a pedir e ter a humildade. Nos bastidores aqui, antes de começar o programa, um dos nossos colaboradores, ele disse o seguinte: não foi minha culpa, mas eu me incomodei e fiz questão de pedir o perdão. E houve eu creio que foi o Espírito Santo de Deus, porque isso é grave. E depois o moço partiu para a eternidade. Então, assim, eu sei que não é fácil, olha, dizer que perdoar é fácil, porque são casos e casos, né? Tem caso de traição, tem caso de irmão que discutiu ou fez alguma coisa, e não é fácil. Eu creio que para um cara perdoar de verdade, amados, é preciso ele ter um conhecimento espiritual da parte de Deus, porque eu acredito que se não tiver o Espírito Santo, fica difícil. Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. Farma, em parceria com os laboratórios, tem o menor preço em medicamentos. Visite e comprove. A Farma, junto com a CIMED, vem apresentar toda a linha de Lavitan com desconto especial. Agora lembre-se, Lavitan não é remédio. Lavitan é suplemento alimentar que seu corpo necessita. Farma, na Avenida Santo Antônio, em frente ao Banco do Brasil. Peça agora seu medicamento pelo zap 98950-2400.
Ei, você aí. Ei, psiu. É você mesmo. Quer comprar instrumentos musicais barato de verdade? Então vá a Só Som Eletros. Violão, pandeiros, flautas e outros, tudo direto da fábrica. Só Som Eletros também tem as melhores ofertas em caixas amplificadas. Microfones, Só Som Eletros. Tudo de música, tá na Só Som Eletros. Fica na travessa da Câmara Municipal de Limoeiro. Só Som Eletros, tudo de música para você. E aí, quer mudar de vida? Garanta já seus prêmios com a Shinerai. Compra tua moto, entra no site da promoção e participe agora mesmo. São milhões em prêmios e sua chance pode estar aqui, agora. Promoção Shinerai, entrega tudo com o Natanzinho. Bora! Atenção! Chegou em Limoeiro a loja 100% Ortobon. Agora você vai comprar o seu colchão com desconto de 20% e pagar em 10 vezes nos cartões ou à vista pela parceria da fábrica com desconto de até 30%. Colchões Ortobon, o melhor do Brasil. Estamos localizados na rua Dr. João Nóbrega, número 35, próximo à Praça da Bandeira, em frente a Edson Ótica. Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. Hoje eu quero falar sobre perdão. Olha, o perdão é a cura das memórias, a asepsia do coração, a faxina da alma. O perdão é uma necessidade vital e uma condição indispensável para termos uma vida em paz com Deus, conosco mesmo e com o nosso próximo. Uma vez que somos falhos e pecadores, estamos sujeitos a erros. Por essa razão, temos motivos de queixas uns dos outros. As pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. É impossível termos uma vida cristã saudável sem o exercício do perdão. Quem não perdoa terá dificuldade de adorar a Deus. Quem não perdoa terá dificuldades de orar. Quem não perdoa corre o risco de adoecer física, emocional, espiritualmente. Quem não perdoa é entregue aos verdugos da consciência. O perdão, portanto, não é uma opção para o cristão, mas uma necessidade imperativa. O perdão é uma questão de bom senso. Quando nutrimos mágoa no coração, tornamo-nos escravos do ressentimento. A amargura alastra em nós suas raízes e produz dois frutos horríveis, que são a perturbação e a contaminação. Uma pessoa magoada vive perturbada e ainda contamina as pessoas à sua volta. Quando guardamos algum ranço no coração e nutrimos mágoa por alguém, acabamos convivendo com essa pessoa de forma ininterrupta. Se vamos descansar, essa pessoa torna-se o nosso pesadelo. Se vamos nos assentar para tomar uma refeição, essa pessoa tira o nosso apetite. Se nosso propósito é sair de férias com a família, essa pessoa pega carona conosco e estraga as nossas férias. Por essa razão, perdoar não é apenas uma questão imperativa, mas também uma atitude de bom senso. O perdão alivia a bagagem, tira o fardo das costas. Mas o que é perdão? Ora, perdão é alforriar o ofensor, isto é,
é não cobrar nem revidar a ofensa recebida. O perdão não exige justiça, ele exerce misericórdia. O perdão não faz registro das mágoas. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Até quando devemos perdoar? A Bíblia nos diz que devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. Devemos perdoar de forma ilimitada e incondicional. Devemos perdoar não apenas até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por que devemos perdoar? Porque somos perdoados por Deus. Aqueles que foram perdoados precisam ser perdoadores. No céu só entra aqueles que foram perdoados. E se não perdoarmos, não poderemos ser perdoados. Logo, todo cristão em Cristo precisa praticar o perdão. Não importa se somos o ofensor ou o ofendido, sempre devemos tomar a iniciativa, e isso com humildade de espírito e de mansidão. Há muitas pessoas doentes emocionalmente porque não liberam perdão. Há muitas pessoas fracas espiritualmente porque não têm a humildade de pedir e conceder perdão. Precisamos quebrar esses grilhões a fim de vivermos a plenitude da liberdade cristã. O perdão é a manifestação da graça de Deus em nós. Se nós nos afastarmos de Deus, nosso coração torna-se insensível. Porém, se nos aproximarmos de Deus, Ele mesmo nos move e nos capacita a perdoar, assim como Ele, em Cristo, nos perdoou. Que Deus o abençoe a viver assim, ouvinte, a ter este coração perdoador, lembrando sempre que o Senhor da nossa vida ama você. Acredite. Amém. Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, e está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão.
Se eu te machuquei, reconheço que errei. Só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e rebelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você pra conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. Estamos voltando aí com o programa Palavra da Verdade de hoje, né? Lá em Lucas capítulo 23 e o verso 34, a parte A, é a maior prova de perdão que tem na Bíblia. O próprio Jesus dizendo: perdoa-lhes, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A maior prova de perdão, não é? Acaba estar sendo crucificado, sofrendo todo tipo de injustiça, de injúria, e ainda pede o Pai que perdoe porque ele não sabe o que estão fazendo. Pastor Clodomir? É interessante, meu irmão, nós observarmos, a partir da reflexão que ouvimos ainda há pouco, o nosso bispo Paulo Garcia, muito oportuna e muito profunda também, nos reporta justamente essa necessidade premente de nós basearmos a nossa relação com Deus a partir do perdão. O perdão é a base para tudo. Por que nós estamos hoje na condição de filhos de Deus? Porque nós entendemos esse perdão. Lá no capítulo 1 e o verso 12 de João, ele diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, sabendo que creem no seu nome. Então esse receber a Cristo é receber de Deus a proposta de que a célula que pesava sobre nossas vidas, nossa culpa, ela foi rasgada lá na cruz do Calvário. E se esse débito que é tão para nós impagável foi perdoado, por que nós não podemos perdoar? Jesus propõe no capítulo 18 de Mateus uma parábola do credor incompassível, a partir do verso 23. Ele compara o reino dos céus a um rei que começou a buscar prestação de contas com os seus súditos, e ali tinha um que tinha uma dívida para ele, né? E ele vai, de repente é dita sobre aquele indivíduo a questão da punição que ele haveria de sofrer, e ele começa a pedir a compaixão do Senhor e tal, e começa a pedir a misericórdia e a graça, e ali o Senhor concede a ele essa misericórdia e graça. Mas Jesus também conta que aquele indivíduo, uma vez saindo da presença do rei, tendo a sua dívida perdoada, ele agora vai oprimir um conservo seu, alguém que também como ele era servo daquele rei, só que a dívida era insignificante diante daquela que ele tinha. Isso comparado, Jesus está comparando a dívida que nós temos diante de Deus com a dívida que é aquele que vem a contrair em relação a nós. Então isso é justamente uma coisa que nós precisamos levar em consideração no nosso relacionamento. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio, justamente. E outra coisa que eu estava observando é o seguinte: o perdão, ele é tão benéfico para quem está pedindo e para quem está recebendo. Liberando. Então é como se fosse uma libertação, como se fosse uma libertação interior tão tremenda que parece que sai um peso de dentro de você. Então eu acredito, por mais difícil que seja, às vezes a gente não pede perdão, ou às vezes por orgulho, outro às vezes por vergonha. Eu queria tanto me pedir perdão, mas eu não sei se a pessoa vai me perdoar. Hoje tem artifícios para você pedir perdão. Se você não quer encarar pessoalmente, você pode usar uma rede social, né? Se olha, eu estou ligando para ti pedir perdão. Isso vai te dar um alívio tanto para ti como também para que está recebendo. Então é uma dica que a produção do programa está deixando, que enfrente o orgulho
ou a soberba, ou enfrente o medo, e use meios para você chegar e liberar isso. Isso é de grande importância, tanto na parte humana como espiritual. Porque a gente escuta muito isso. Eu prefiro a razão. Muitas vezes o cara tem a razão, mas não tem a paz. É bem melhor a paz do que a razão, né? Ô Galvão, eu vou mais além. Tem pessoas que dizem assim: eu morro, mas não perdoa. Teve uma... É rapidinho esse exemplo que eu vou dar agora. É parente meu que o filho brigou com o pai, e muitos anos, porque o pai batia nele, chegava meio embriagado, e eles ficaram numa linha paralela, não se encontrava de jeito nenhum. Ele adoeceu, o pai adoeceu, pegou um CA e ficou muito difícil. E eu perguntei, o médico dizia assim: eu não tenho mais o que fazer. Ele ficava em cima da cama sem condições humanas nenhuma, e o médico dizia: eu não sei o que fazer mais, porque esse homem já devia ter partido. Eu perguntei para uma das filhas, disse: tem alguém aí na sua casa, algum filho que está intrigado, ou irmão? Ela disse: Roberto, eu já abracei meu pai, eu estava magoado, mas eu já abracei. Agora eu tenho um irmão que ele não quer nem vê-lo. Aí eu disse: eu posso conversar com ele? Ela disse: vamos. Aí eu fui primeiro ao pai dela, que era o pai dela. O enfermo? Falei de Jesus para ele. Ele aceitou a palavra, e já foi uma grande coisa. E daí eu fui ao filho. Mas o filho disse: Roberto, não adianta. Eu não vou perdoar porque eu sofri muito. Mas amado, mas se fosse o contrário, se o pai não ia perdoar você, não, eu não quero saber. Aí eu vi e já estava mais ou menos perdido. Eu disse: então vou fazer o seguinte, a palavra de Deus é essa aqui. Dei uma palavra dura, espantosa, e deixei a batata na mão dele. Eu digo: Jesus, tu disse que a tua palavra não volta vazia. 2 dias depois, ele foi e abraçou o pai. O pai estava na casa de outra pessoa, ele levou o pai para a casa dele, cuidou do pai, não durou uma semana, o velho partiu. Só estava esperando o perdão. Tem casos assim, que a pessoa só morre quando pede perdão. O perdão não deve ser liberado, porque o perdão quando você perdoa realmente de verdade, você tem a paz e a autocompaixão. A paz interior, né? Não é? Você tem uma paz. Tu imaginas se Deus usasse as mesmas artimanhas e orgulho que o humano usa, o ladrão naquela hora? Ele ia dizer: se vire, você fez muito mal. Maria Madalena: não quero saber não, você fez muita coisa errada. Quem mais? Davi. Quem mais? Galvão, o pastor, o Roberto, Eliakim, o controlista. Nós precisamos um do outro esse perdão, Roberto, porque sem o qual a gente não vai ver Deus. Me permita eu chamar a atenção para um aspecto também do perdão, porque a gente precisa entender que é o seguinte: o perdão, ele é uma realidade, ele muda o relacionamento, mas via de regra as consequências do erro, elas são sofridas, não é? No caso, Deus nos perdoa. O indivíduo, ele tem uma vida de promiscuidade, enfim, ele recebe o perdão de Deus. Mas vamos supor que ele contraiu, ao longo dessa promiscuidade aí da sua vida de promíscuo, ele contraiu uma doença como a AIDS, por exemplo. Ele vai ser perdoado, é salvo na pessoa bendita de Jesus, mas fatidicamente a consequência da promiscuidade dele, como pecado, como eu, vai ser a morte. Pagou na carne. Não estou falando de pagar. Quem paga não deve. O indivíduo sofre as consequências. Pois é. Mas a gente tem o costume de dizer: não está pagando os pecados. É um adágio popular. O indivíduo vive uma vida miserável. Se Jesus, não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele não se reconcilia com Deus. Esse adágio popular disse: ele está pagando o que fez. Sofrendo as consequências. Né? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. E na carne.
Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. Farma, em parceria com os laboratórios, tem o menor preço em medicamentos, visite e comprove. A PE Farma, junto com a CIMED, vem apresentar toda a linha de Lavitan com desconto especial. Agora lembre-se, Lavitan não é remédio, Lavitan é suplemento alimentar que seu corpo necessita. PE Farma, na Avenida Santo Antônio, em frente ao Banco do Brasil. Peça agora seu medicamento pelo zap 98950-2400. Ei, você aí. Ei, psiu. É você mesmo. Quer comprar instrumentos musicais barato de verdade? Então vá à Só Som Eletros. Violão, pandeiros, flautas e outros, tudo direto da fábrica. Só Som Eletros também tem as melhores ofertas em caixas amplificadas. Microfones, Só Som Eletros. Tudo de música, tá na Só Som Eletros. Fica na travessa da Câmara Municipal de Limoeiro. Só Som Eletros, tudo de música para você. E aí, quer mudar de vida? Garanta já seus prêmios com a Shinerai. Compra tua moto, entra no site da promoção e participe agora mesmo. São milhões em prêmios e sua chance pode estar aqui, agora. Promoção Shinerai, entrega tudo com o Natanzinho. Atenção! Chegou em Limoeiro a loja 100% Ortobon. Agora você vai comprar o seu colchão com desconto de 20% e pagar em 10 vezes nos cartões ou à vista pela parceria da fábrica com desconto de até 30%. Colchões Ortobon, o melhor do Brasil. Estamos localizados na rua Dr. João Nóbrega, número 35, próximo à Praça da Bandeira, em frente a Edson Ótica. Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. Quando eu caí, tua mão me levantou. Mesmo em trevas, tua luz me encontrou. Eu não merecia, mas recebi graça e perdão fluindo sobre mim. Teu sangue apagou minha condenação. Na cruz encontrei salvação. Graça e perdão, amor sem fim. Jesus me salvou, morreu por mim. Sou livre enfim, nova criação. Vivo pra sempre em tua mão. Meus pecados tu levaste em meu lugar, e a vergonha não pode mais me acusar. Tua misericórdia é maior que a dor. Sou transformado pelo teu amor. Nada pode apagar tua redenção. Fui alcançado pelo teu perdão. Graça e perdão, amor sem fim. Jesus me salvou, morreu por mim. Sou livre enfim, nova criação. Vivo pra sempre em tua mão. A cruz me mostrou quem eu sou em ti. Teu amor venceu, me fez ressurgir. Hoje eu declaro, pertenço a ti. Graça infinita me fez reviver. Graça e perdão, amor sem fim.
Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. Estamos voltando aí com o programa Palavra da Verdade. O apóstolo Paulo, exortando a igreja dos Efésios, de Éfeso, né? Ele diz no capítulo 4, no verso 32, o seguinte: antes sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Pastor Claudomir, chamando o irmão. Na realidade, Galvão, Paulo ele trabalha a questão dos mandamentos recíprocos. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Até porque o ensino de Jesus, ele é o ensino que nos alcança de maneira genérica. Ou seja, quando ele recomenda que eu devo considerar você superior a mim, mas esse ensinamento, do jeito que vem para mim, ele vem para você. Aí eu sempre uso o exemplo seguinte: nós temos apenas uma cadeira aqui, você está de pé e eu estou de pé. Aí você quer ser cordato comigo, quer ser gentil comigo. Pastor, sente. Não, Galvão, sente você. Sente, pastor, sente, Galvão. E aí a gente vai ficar os dois de pé e a cadeira fica ali. Esse é o espírito cristão, né? Diferente do mundo hoje. O que é que a gente vê no mundo? O indivíduo, ele é egoísta, né? Ele quer se beneficiar em detrimento ao prejuízo do outro. Porque quando você está tendo uma vantagem em alguma coisa indevida, alguém está tendo um prejuízo também indevido. Então essa equidade da consciência cristã deve nos acompanhar a todos. E por isso que o ensinamento de Paulo, com base no ensinamento de Jesus, é que nós nos amemos mutuamente, que nós nos respeitemos mutuamente, que nós nos perdoemos mutuamente, que nós nos entendamos como pessoas que somos carentes da graça e do amor de Deus na nossa vida, e devemos também manifestar essa graça e esse amor para com os demais. E o amor cristão, ele é o amor altruísta, é o amor ágape, é o amor que existe apesar de. Por isso que eles disseram, quando você emprestar alguém, não empreste porque aquela pessoa pode devolver. Não faça o bem porque ele pode lhe retribuir. Faça sem olhar a quem e de maneira realmente despretensiosa. Esse é o ensinamento cristão, não é? Nas minhas últimas palavras, eu quero só deixar uma mensagem assim de renovo. Eu sei que tem milhares de pessoas escutando esse programa. Quase todo o Pernambuco. É 40 cidades, eu acho, né? Por aí, assim. 40 cidades. Se você está sentindo dificuldade de ir ao seu irmão, ou seu vizinho, ou seu pai, ou sua mãe, ou seu marido, ou seja lá quem for, crie essa coragem enquanto a pessoa está viva, porque morto não pede perdão. Então quero deixar para você, da parte de Deus, coragem, determinação e amor. Busque o perdão e leve o perdão. Amém. Lá na cruz, Jesus perdoa até aqueles que estavam ofendendo a ele, né? E foi por aquele motivo ali que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos perdoou. Ele pediu ao Pai que perdoasse aquelas pessoas que estavam ali fazendo tudo aquilo de errado contra ele. E ele estava liberando perdão. E esse perdão, nós estamos fazendo de graça e perdão. Essa graça foi quem nos alcançou. E alcançando é que nós podemos perdoar o nosso irmão. Ô Galvão, e o próprio Jesus disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque ele não sabe o que faz. Então muitas vezes a gente cria uma situação sem saber, às vezes por um impulso. Então pense nisso, em nome de Jesus. Ô Roberto, Jesus ele disse que se nós tivéssemos fé tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das hortaliças, nós faríamos obras maiores do que a que ele fez. E interessante que o primeiro mártir do cristianismo, o diácono Estevão, ele reproduziu a mesma coisa que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus olhou para os seus algozes e disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, como você disse ainda há pouco. Mas Estevão também, olhando para os seus algozes, ele disse: Pai, não lhes imputes mais esse pecado.
e ele estava sendo morto, né, assassinado naquele momento pela sua convicção de fé, estava expressando essa convicção de fé, e no entanto ele foi mal interpretado e foi assassinado ali, mas ele estava pedindo perdão pelos seus assassinos. Imagina que coisa linda. Esse é o cristianismo que nós devemos viver e pregar, né? Você estava oportunamente e de maneira muito pertinente, né, assim, estimulando as pessoas que nos ouvem, se é o caso, tomar a atitude realmente de buscar essa reconciliação, porque foi assim que Deus fez conosco. A iniciativa foi dele. Aceite Jesus e seja muito feliz. O programa criou um quadro novo, né? Música que marcaram época. Vamos ouvir aí Oséias de Paula? Vamos correr. Essa música é de Edson Coelho, foi interpretada por Oséias de Paula, mas no programa de hoje vai ser interpretada pelo nosso irmão Eliakim Araújo. Sozinho vaguei pelo mundo, faltava minha direção, sucumbido e sem alento, era sem afeição. Procurei ser feliz e não achei. Mas um dia me encontrei com Jesus, que ofegante carregava a cruz, e em seus passos feliz caminhei. Hoje eu sou feliz com Jesus do meu lado, caminhando vou dizendo: meu Senhor, muito obrigado. Andava em trevas, sem Deus, sem paz e sem luz. O caminho eu não sabia nesse mundo de horror, mas em Cristo Jesus, o Senhor, encontrei o excelente guia, e é Ele a quem ao céu me leva. O seu sangue é quem me faz jus. Oh, eu sou feliz com Jesus. Nós já estamos chegando perto do término, né, do programa Palavra da Verdade de hoje. Agradecemos a todos os nossos ouvintes. São muitas pessoas nos ouvindo aqui na cidade de Limoeiro, né? Lá no Alto São Sebastião, a enfermeira Ana Paula Lopes está na escuta do programa, a irmã Alexandrina Coelho, a irmã Luci, Genival, a família Vieira, todos ali, o pastor Isaac, sua esposa, a família dos Vieira, todos escutando o programa. Muito obrigado pela sua audiência. Em Carpina, a nossa irmã Edileuza Albuquerque, Zay e Carlos estão na escuta do programa. Deus abençoe vocês aí. Também lá no estado do Paraná, lá em Curitiba, o Sandro Roberto também está na escuta do programa, e sua esposa também, e sua família toda ouvindo o programa
Pastor Zé Maria, no bairro de Araucária, né? Pastor Zé Maria também na escuta do programa. Um abraço a todos vocês. Lá na Paraíba, Marli Souza também está na escuta do programa. São várias pessoas. Roberto? Eu quero mandar um abraço aí todo especial e a paz para o pastor Remígio da igreja Elim, São Paulo, e o pastor presidente, meu amado pastor da igreja Elim, Los Angeles, pastor Roger Fluentes. Um abraço no coração, que Deus abençoe poderosamente. Eu queria, irmãos, mandar um abraço para minha esposa, Luísa, que também está assistindo o programa, Biina, minha cunhada, Marisete, nossa vizinha lá, Elias, o seu esposo, pastor Carlos Henrique, aqui da Igreja Batista da Rua da Alegria, né, que tem nos dado apoio, tem nos incentivado a estarmos aqui. Igreja Batista Ágape, da qual eu sou pastor ali no bairro do Alto São Sebastião, Igreja Batista Memorial do pastor Clodoaldo, meu irmão, a todos das Asbavales, da nossa associação aqui, de Igreja Batista da nossa região, o irmão Carlos Canto também em Guarabira, Lia Oliveira, nossa vizinha aqui, Jaci Guidinha, ali no bairro João Ernesto, Carlos também, da Rua C, né, e toda a família Vieira de Melo. Eu gostaria de reiterar também nossos cumprimentos à família Vieira de Melo. Recebam o nosso abraço e muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Também lá em Paulista, a irmã Ítala Oliveira também está na escuta do programa Palavra do Redor. Obrigado, minha irmã, pela sua audiência. Nós queremos convidar você e a sua família para agora, às 19 horas, participar do culto de louvor e adoração na nossa igreja batista, que fica aqui em frente à FM, e na quarta-feira teremos culto de oração. Você é o nosso convidado. Nós vamos orar, né, já? Para encerrar o programa, lembrando, mandando também um abraço para o ex-vereador Bernardo Freitas, nas coisas do programa, Dona Elna, sua esposa, Rosa, também está, esse pessoal aí do bairro José Fernandes Salsa ali, Marcos Pérez. Um abraço a todos vocês. Marcos Soares, né? Vamos. Um abraço aí para o pastor Cefas. Marcos Cefas. Vamos orar, encerrando o programa. Muito obrigado a você, meu prezado ouvinte. Aceite Jesus, seja feliz, procure uma igreja não mais perto de sua casa, mas onde Cristo seja o centro. Maravilhoso Deus, nós te louvamos, Pai, por esse momento especial na tua presença, no qual nós estamos aqui imbuídos, ó Deus, desse Espírito, amado Deus, de total dependência da tua soberania, suplicando, ó Deus, que continue nos abençoando e nos usando para a glória do teu nome. Abençoa também nossos ouvintes e, amado Deus, aquilo que foi comunicado nesta noite da tua parte, que possa encontrar guarida em nossos corações e possa, amado Deus, promover em nós a transformação necessária e a adequação à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos proporciona uma semana de paz, sob os teus cuidados, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixares, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Você ouviu na Cultural FM o programa Palavra da Verdade. Direção Elierquim e Roberto Galvão. Essa é mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro.